Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar como os 5 ministérios se relacionam entre si. Então, a primeira com relação ao apóstolo e profeta. Os apóstolos e profetas são ministérios de fundamento. Eles estabelecem o fundamento de Cristo e as verdades do coração dos crentes. A combinação desses ministérios provê uma força incomum à igreja local. Vejamos como se diferenciam suas funções segundo o modelo neotestamentário. Os apóstolos são construtores e estabelecem o fundamento para a vida da igreja, enquanto os profetas são videntes, estabelecem diretrizes para viver o reino de Deus. Os apóstolos são homens com uma revelação de precisão e posição do crente para que desenvolva suas funções em Cristo, enquanto que os profetas são homens de revelação que atualizam os propósitos de Deus e desatam os crentes potencializando-os em Cristo. Os apóstolos são edificadores de casas, colocando cada parte e cada coluna em seu lugar correto, enquanto os profetas são inspiradores de esperança, desafiando e motivando a todos os que se têm envolvido no plano de edificação. Os apóstolos trazem ordem, estabelecendo uma apropriada estrutura política apostólica, enquanto os profetas trazem estabilidade, estabelecendo a palavra e o rema revelado de Deus para o seu povo. Os apóstolos estabelecem e guardam doutrina, guiados pelo Espírito Santo, enquanto os profetas trazem a revelação da semente da verdade, que mais tarde chegará a ser a sã doutrina. O apóstolo e o evangelista. No livro de Atos 8, vemos que Deus levanta o ministério de evangelista. Filipe foi um diácono em Jerusalém e Deus colocou uma inquietação espiritual em seu coração para que fosse a Samaria. Ali o Espírito Santo introduziu Filipe ao ministério evangelístico com poderosos sinais, maravilhas, milagres e cura. Filipe, o evangelista, afetou com o evangelho a cidade de Samaria. E as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Está lá em Atos 8, do 6 a 8. Os apóstolos, Pedro e João, se envolveram numa obra iniciada por Filipe, o evangelista. Isso mostra que os apóstolos e evangelistas podem trabalhar juntos, completando-se e suprindo um ao outro para a extensão do reino de Deus. Filipe penetrou em Samaria com uma unção evangelística e com o poder do evangelho. Mais tarde, os apóstolos consolidaram o trabalho. Os apóstolos levantam crentes a um nível de maturidade. Os evangelistas dão a luz aos bebês. O fogo e o propósito do apóstolo é estabelecer a igreja de Jesus Cristo. O evangelista está inflamado de uma paixão por almas perdidas. O apóstolo avança a novos lugares e territórios para estabelecer novas igrejas. O evangelista avança a novos lugares e territórios buscando novas oportunidades para pregar o evangelho. O apóstolo tem a graça sobrenatural para abrir os céus, para levantar governos nas regiões. O evangelista tem a unção sobrenatural para usar as chaves do reino para uma colheita de almas perdidas e conduzi-las à salvação. Agora vamos lá, o apóstolo e o mestre. Os apóstolos também, como os mestres, são equipados para desenvolver o dom do ensino. Este dom de ensinar está marcado pela revelação divina e, de uma maneira sobrenatural, habilidade para trazer luz e sabedoria de Deus para viver consistentemente a vida cristã. Os apóstolos e mestres ensinam a sã doutrina que estabelece que os crentes em sua fé e os equipa para serviços efetivos na igreja. Um bom mestre reclama pela aplicação da palavra no estilo de vida de uma pessoa, até que ela chegue a ser epístola vivente e palavra feita carne. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por todos nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do vosso coração. Está lá em 2 Coríntios 3, 2 e 3. O ensino do mestre está contido sob a base do fundamento de Cristo e o fundamento das verdades estabelecidas pelos apóstolos e profetas. O mestre expõe as verdades fundamentais estabelecidas pelos apóstolos e profetas. Os mestres regam a semente da revelação que é dada aos apóstolos e aos profetas. A semente do ensino vem do apóstolo e o profeta, e os mestres são responsáveis em construir lógica e praticamente ao redor dela.
Os mestres edificam as pessoas através da palavra. Eles são tutores que desejam reproduzir discípulos. Os apóstolos edificam as pessoas mediante relacionamentos. E como pais desejam reproduzir filhos para que haja continuidade apostólica. Agora o apóstolo e o pastor. O apóstolo não deve realizar a tarefa de pastorear a igreja local, mas somente naquilo que concerne a supervisão. O apóstolo tem que se assegurar que cada igreja local, debaixo de sua supervisão, esteja sendo conduzida por um presbítero pastoral, formado por uma equipe de líderes confiáveis que gozam de pleno reconhecimento da membresia da igreja. Os apóstolos também devem assegurar o próprio desenvolvimento e a ajustada alimentação de sua liderança, chave como prioridade em sua agenda de trabalho. Ele necessita criar espaço para curar a liderança que levará seu fogo e visão ao seu pleno cumprimento. Os pastores estão centrados nas pessoas e nas suas necessidades, enquanto que a unção apostólica conduz o povo a estar centrado no chamado e propósito de Deus para as suas vidas. Os pastores estão focados em amar e alimentar pessoas para que elas engordem, enquanto que a unção apostólica busca treinar as pessoas para que elas possam marchar sob seus músculos. Os pastores tomam para si a responsabilidade de desenvolver serviços para as pessoas, enquanto que a unção apostólica demanda que os santos desenvolvam diversas classes de serviço. Então, para a gente concluir, vamos ver que os 5 ministérios não são hierarquia nem cargos, e sim funções ministeriais específicas dadas ao corpo de Cristo. Então, na hierarquia, você, primeiro diácono, evangelista, vai subindo, não é degrau subir, não é como numa empresa que vai galgando degraus. Promovão não é promoção, são ministérios específicos dados para cada um. É lógico que um ministro pode ter mais de um ministério, mais de uma chamada, com certeza, mas cada função tem o seu próprio tamanho, dimensão, medida, peso e alcance, e é para cada um. Outra vez, voltamos aos 5 ministérios e aos 5 dedos da mão. Todos são dedos, ninguém é menos que outro, todos têm a sua importância, mas todos têm funções diferentes. Entre os 2 primeiros, o polegar é o mais forte, é o que dá consistência à mão, sendo indicador seu apoio imediato para que este dê força. Então, ambos têm 80% da força da mão. Sem eles, o resto da mão fica quase como um adorno. Assim também sucede que os 5 ministérios, o que o Senhor nos deu, Ele quer que eles funcionem como um todo, para que tenham força, direção e constituam ministérios oficiais e fundamentos dentro da igreja. Então não adianta você ter um ministério ou ter os 5. Não, tem 5 ministérios, nós temos que ter em todos eles, todo mundo dentro da igreja, ou toda igreja deveria ter os 5 ministérios: apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastores, para que a coisa flua em unidade. Isso eu não querendo dizer que um apóstolo não possa exercer a função de mestre, o mestre não pode exercer a função de apóstolo e vice-versa, não é nada disso. Mas entender que se um tiver 5, ele não vai conseguir fazer os 5 direito. O único que teve os 5 ministérios e conseguiu fazer todos eles bem foi Jesus. Agora, ao homem é impossível ter os 5 ministérios e fazer os 5 bem, porque vai ficar faltando um pedaço em cada lugar. Então aprenda, coloque-se em prática, busque a unção, busque a sua colocação dentro de cada um desses ministérios, busque o que Deus quer para a tua vida ministerial, para a tua vida espiritual, e você vai com certeza se dar bem, você vai com certeza fazer o melhor naquela área que Ele te colocar, e procure ser sempre melhor na área que Ele te colocar, para que você gere graça, gere vida, gere abundância em todos os lugares que você estiver. E eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou, visite a minha página lá no YouTube, Pastor Jorge Coelho, curta lá, deixe lá o seu like, se inscreva na minha página para que você seja abençoado. Todo dia tem uma mensagem nova para a minha vida e para a tua, para que nós possamos ser abençoados e possamos crescer em graça e em conhecimento. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, declarar mais uma vez para você: ainda dá tempo.